Defensivamente, errores individuais, novamente o falamos antes do jogo, que temos que estar focado porque mostrei que os últimos, hoje, por exemplo, dos últimos 6 goles, também pode perder o Brasileirão por isso. Não? O falamos antes do jogo, estava contente com como estamos jogando, mas novamente dois errores, demos 2 goles, isso não pode acontecer mais porque ao falamos, você não pode treinar isso, tem que estar focado, a concentração são 90 minutos. Acho que estávamos jogando muito bem os primeiros 30, 35 minutos e o time se relaxou um pouco. Então, quando falamos que não podemos dar bolas de fora dentro, desde os zagueiros e os volantes, isso aconteceu o primeiro gol. O segundo gol, se vocês assistiram à televisão, que agora eu vi em televisão, novamente, eu sei que ninguém aqui é uma máquina. Os jogadores podem errar, o técnico também erra muitas vezes, mas acho que dos 6 últimos goles demos 5. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Tome parabéns pela classificação, são partidas consecutivas com erros defensivos do Flamengo. Contra o Internacional, São Paulo e Atlético, a defesa acabou falhando por várias vezes. De que forma você pode corrigir essa questão, tendo em vista que o mata-mata com gol qualificado da Libertadores se aproxima? Essa pergunta já falei agora mesmo. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Domenech. São 25 jogos sob seu comando, com 46 gols marcados e 34 gols sofridos. O quanto tem sido difícil encontrar equilíbrio entre o ataque, que funciona bem, e a defesa ainda vulnerável? Não estamos felizes com isso, não? Porque falei na primeira pergunta, eu vou falar novamente, não tem problemas. Hoje falamos antes do jogo na palestra que estamos com a bola, estamos felizes porque acho que o time durante muitos minutos joga bem, mas temos que melhorar isso. Isso muitas vezes é estar focados, concentração todo o tempo, porque quando você, o que erra é o sistema defensivo, que entram por a direita, por a esquerda, as costas dos zagueiros, você tem um problema, joga separado, por isso podem jogar dentro, entre linhas, você tem um problema defensivo. Mas não tivemos sorte, não sei como falar isso, de errores individuais. Os 2 goles, todo mundo viu o jogo de Internacional, acho que demos os goles. O último jogo, o penalti sofrido, o segundo gol, o terceiro gol. Se vocês falam do sistema defensivo, quando o goleiro dá uma bola a 60 metros, estamos 2 contra 1. Não é o sistema defensivo. Acho que podemos falar, eu não tenho problemas em falar disso, você tem problemas defensivos, que tivemos problemas defensivos nos primeiros jogos com o Dome aqui. Eram problemas defensivos, estávamos separados, jogavam o adversário 2 contra 1, os lados, não sabíamos defender bem, esses eram problemas defensivos. Mas agora, os últimos jogos, acho que são errores que temos que solucionar, individuais, de concentração. Ou mesmo que podíamos marcar mais goles, podíamos passar a bola fácil, o Pedro que tinha 2 jogadores para passar a bola, que joga muito bem, eu marcou 2 goles, mas podia passar a bola, era 3-4-1. Não podemos dar facilidades ao adversário, porque concordo novamente com todos eles, os que perguntam isso não mata-mata, você está fora. O Libertadores está fora, o Copa está fora. Cuidado com o Brasileirão, porque ao final, se você empata com outros times, é muito importante não sofrer goles e marcar mais goles. Então, vamos a trabalhar isso. Hoje já o falamos, não é uma coisa que pode trabalhar errores individuais, pode falar, quando a bola é aqui, a bola vai fora, não joguem dentro, todas essas coisas que já falamos, não podemos dar a bola agora, não. Já sabem perfeitamente que não queremos jogar desde os zagueiros bolas dentro. De que quando está você em área pequena, a bola é uma bomba, tem que sair de lá. Todas essas coisas que falamos, mas que ainda estão acontecendo. Estamos preocupados, estou preocupado por isso, porque
Hoje o falamos, erramos novamente, o vamos a falar novamente, o vamos a corrigir. É nosso trabalho, mas não são errores do sistema defensivo. Se você assiste o que aconteceu hoje, é muito claro o que aconteceu. Edson Viana, TV Globo. Domi, como combinar os estilos de Pedro com Gabigol, os dois grandes goleadores do time, juntos no ataque do Flamengo? O problema do Domi agora é que não tem a Arrascaeta, não tem a Gabigol, não tem a Rodrigo Caio. Quando o time, o elenco esteja completo, vamos a buscar a solução. Pode jogar muitas vezes 4-4-2, muitas vezes 4-2-3-1, um jogador por detrás do centroavante. O Gabi também pode jogar extremo direito mais dentro. Vamos buscar soluções. E também não vão jogar todos os jogos, porque hoje, por exemplo, o Pedro me falou para trocar, porque estava muito cansado. É normal, jogou todo o Pedro nos últimos jogos, mas buscaremos a solução. O problema, quando muita gente me pergunta, vai ter um problema você quando volte o Gabi? Não. O problema agora é que não temos ao Gabi, não temos ao Rasca. Este é o problema. Já vamos a buscar soluções com isto, não se preocupem. Eu sei que o artilheiro ano passado foi o Gabi, é muito importante para nós, está trabalhando muito forte para voltar rapidamente e vamos a buscar a solução. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Hoje, por 2 vezes, o Flamengo sofreu um gol logo depois de marcar. Até que ponto a concentração dos jogadores é crucial nesse momento? Você conversa sobre isso com os jogadores? Eu não vou contestar, eu contestei 3 vezes isso. Eu contestei, eu lamento muito, mas vou repetir o mesmo. Falamos hoje, erros individuais, concentração, mas eu falei, não, desculpe, mas eu falei a primeira pergunta, a terceira pergunta, novamente. Vou falar novamente. O falamos hoje, vamos a solucionar o tema. Errores de concentração, quando você comete errores individuais, são errores de não se pode relaxar. Falamos que, novamente vou falar, que uma bola dentro da área é como uma bomba, tem que sair de lá, não, aqui já não pode jogar mais a bola. Que não gusta, não Domi, o time, trabalhamos para não jogar essas bolas dos zagueiros para dentro. O falamos hoje, hemos falado 3, 4 vezes, mas muitas vezes você erra em 3 jogos e depois já não erra mais, não? O problema para o time é se o sistema defensivo está errado, não? O que falei, distância entre as linhas, que fazem 2 contra 1 em banda e você não tem a solução. Isso já é um problema grave para mim. Se você, é como erramos também ofensivamente, não? Se erramos penaltis, se erramos hoje que o Pedro podia passar a bola, eram 2 jogadores solos e queria marcar o gol porque agora tem essa confiança para marcar o gol. E tudo isso, claro, podemos falar, podemos e vamos e mostramos. Hoje já mostramos as imagens que aconteceu os últimos jogos, que demos os goles. Não sofrimos goles porque o adversário jogava melhor, nos atacavam, tinha mais gente dentro ou fora, cometimos erros defensivos coletivos. Acho que todo mundo viu o que aconteceu no último jogo, o dia também do Internacional, hoje também. Quando nós trabalhamos e falamos, não que é proibido, mas que não gosta de jogar desde o centro, os volantes, quando estamos perto da área, estamos defendendo, os zagueiros, essas bolas dentro, porque tem muito risco, já falamos. Quando trabalhamos na CT, o centro de treinamento, e jogamos, paramos o jogo, não podem jogar essa bola. Mas acho que já contestei 3 perguntas sobre isso. Não que não quer, o Domi não quer contestar, desculpe, mas se vocês em coletiva de imprensa me perguntam 3 perguntas, o mesmo. Guilherme Bangu, FM. Domi, é a 10ª dupla de zaga diferente que você usa no Flamengo. Você não acha que essas mudanças têm atrapalhado no entrosamento dos defensores? Não, porque até agora, quando você comete erros individuais, um dia é um jogador, outro dia é outro jogador. Quando trocamos jogadores, tuvimos uma sequência também de jogos que nós sofrimos muitos goles.
Acho que todos, por isso você tem um elenco grande no Flamengo. Hoje não podia jogar porque eu tenho uma ideia muito clara com quem vai jogar contra o Atlético Mineiro. Por isso, um dia, talvez, tem que explicar o porquê trocamos jogadores, não? Agora todo mundo na Europa também fala disso, que precisam trocar jogadores porque não podem jogar com todos. Tem que saber que na Europa, por exemplo, sofrem o 47% mais de lesados, jogadores machucados, porque por a sequência de jogos. Tem que compreender que não é o mesmo. Ano passado, o Flamengo jogou o que vai jogar agora 7 meses, em 10 meses, são 3 meses menos, não? Se troco jogadores, não é porque gosta de trocar jogadores, é porque hoje, por exemplo, quando troco ao Mateus, é porque me fala para que eu troque porque estava cansado, não? O mesmo aconteceu com outros jogadores, o Pedro, não? Por quê? Porque não podem jogar todo. O Mateuzinho, acho que é falta de ritmo porque os últimos jogos não jogava, não? Mas quando você tem um elenco realmente excelente como tem o Flamengo, que tem que agradecer ao clube de ter esse elenco maravilhoso, você tem confiança com todos. Claro que normalmente quando os últimos jogos, quando você está já, todo mundo sabe que precisa jogar com jogadores que conectem todos muito mais. Mas agora que temos tempo, que estamos no mês de novembro, temos que trocar e temos que olhar os melhores jogadores cada dia para o próximo jogo. Mas para mim tem confiança com o Noga, tem confiança com o Nathan, com o Tuller, se falamos de los zagueiros, com o Leo, com o Gustavo também, porque Gustavo, acho que, concordo, errou, mas muitos jogos jogou muito bem para o time. O dia de Corinthians que ganhamos, jogou muito bem. Então, quando nós temos informação, este é o problema, nós temos informação do departamento médico, de todos, cada dia assistimos a treinamentos, sabemos como estão os jogadores, se não tem problemas, teremos exames em vermelho, este está muito cansado, cuidado muscularmente. É o momento de trocar jogadores, por isso trocamos, não porque é mais lindo trocar ou não me gusta mais de trocar. Por isso, se vocês agora que falaram ultimamente, muitos técnicos, o Jorge Jesus também falou disso, o último jogo com o Benfica, o Pep, o Tuchel, o Klopp, que precisam trocar jogadores porque a maratona de jogos agora com a pandemia é outra coisa, Na Premier League também jogavam cada 3 dias, mas agora é cada 2, 3 viagens, Champions League, o mesmo que acontece aqui. Por isso. Rafael Melo, Rádio Onda Mix. No próximo domingo, o Flamengo tem um jogo muito decisivo contra o Atlético Mineiro. Você espera receber reforços como Gabigol e Arrascaeta? O quanto esses jogadores fazem falta? Bueno, Arrascaeta não está agora mesmo, ainda não está com o grupo. Ainda tem desconforto, não sei o que vai acontecer, é dia a dia com Arrasca, não? O Gabi já entrou alguns minutos com o grupo, mas, claro, precisa fisicamente. Uma coisa é quando os atletas têm alta clínica, e outra é fisicamente, porque acho que o Pedro Rocha também e o Gabi faz talvez um mês que não estão com o grupo e se machucaram, não? É pouco a pouco, mas acho que amanhã temos um jogo que fazemos normalmente depois dos jogos, quando vamos a 4 dias com os jogadores da base. E acho que vamos a verificar se, não para o jogo do Atlético Mineiro, mas como está o Gabi, como está o Pedro Rocha. Arrascaeta agora mesmo ainda não está com o grupo e vamos dia a dia com esses jogadores. Não temos agora, não é que não temos prisa, queremos recuperar rapidamente, mas pouco a pouco. O que não pode acontecer é que voltem com o time, com os treinamentos e se machuquem novamente. É pouco a pouco, teremos muita informação, falo com o departamento médico e quando tenham a alta clínica, precisam uns 8 ou 10 dias para o tema físico. Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto, 94 FM. Com a classificação, o Flamengo se mantém na disputa de 3 competições de alto nível.
Qual a avaliação do desgaste dos jogadores para encarar a sequência de partidas? Não, é o que estava falando sobre isso, que agora temos tempo para trocar alguns, mas todo mundo sabe que quando com os jogos sempre procuramos que joguem os melhores em cada momento, não? Mas há jogos especiais que você sabe que precisa de jogadores de mais experiência, que já jogaram muitos jogos, por exemplo, com a Presal de Libertadores, agora sem torcida, mas de Libertadores, que é muito diferente, ou os matas-matas quando já estávamos em quartos semifinales. Acho que os 2 últimos meses o time será muito mais para jogar 80-85% normalmente de los mismos jogadores. Mas agora temos tempo, quando o jogador está cansado, porque temos muitos jogos, de poder trocar jogadores. Mas a ideia da comissão técnica, porque eu sempre trabalhei assim, os últimos mês e meio, quando você já está jogando jogos muito importantes para o Brasileirão, para tudo isso, não só tem que jogar os melhores, que sempre procuro que joguem os melhores, também a gente que pode aportar coisas, não? Como experiência, como quando tem problemas, alguns minutos, porque sempre acontece, estão acostumados a jogar grandes jogos, mas agora que tem tempo, podem descansar esses jogadores que têm muita carga de jogos, como agora o João Pedro. Temos que ir com cuidado, porque se nós jogamos, porque isso acontece, o que falei que acontece na Europa, não? Se você joga em cada 2-3 dias, agora têm 47, quase o 50% de mais machucados que ano passado. Não é casualidade, porque com a pandemia todo está muito mais, cada 2-3 dias, viagens, volta, joga novamente. E também não sabemos o que aconteceu com os jogadores que pegaram o Covid, ou talvez o sabremos daqui a um ano, se tem sequelas que têm mais, eu não sei, probabilidades de machucar-se muscularmente. Não sabemos agora. Agora mesmo estamos um pouco perdidos com isso, não? Ricardo Lai, Fox Sports. As suas reações enérgicas de insatisfação à beira do campo logo após os gols sofridos foram direcionadas ao sistema defensivo? O que precisa ser corrigido no setor? Não, eu falei, estava irritado porque ontem o falamos, hoje na palestra o falamos, no vestuário o falamos. Se nós jogamos, temos que jogar focados e com intensidade os jogos de um mata-mata que precisam isso. Podemos errar ofensivamente, goles também, podemos, todo mundo pode errar, mas não podemos dar mais goles. Ou falamos, não podemos dar mais goles. Se temos que sofrer goles é porque o adversário tem que jogar muito melhor que nós. E quando joga melhor, temos que dizer, han jogado melhor que nós, mas não podemos dar mais goles. Por isso estava muito irritado. No vestuário, antes do segundo tempo, eu falei novamente, estava já irritado, não? Porque acho que o time jogou bem, fez um esforço importante, estávamos 2-0, todo tranquilo, estava o jogo quase acabado, erramos uma vez e sofrimos gol novamente. Por isso estava irritado. O segundo gol, o mesmo. Já teníamos o jogo controlado, 3-1, queríamos trocar jogadores para que descansaran 15-20 minutos. Sofrimos outro gol que... Temos outro gol, e isso não pode acontecer. Quando você erra, também ofensivamente, porque só falamos dos goleiros, dos zagueiros, dos laterais. Quando você erra muito claro ofensivamente ou defensivamente, muitas vezes é concentração, focados. Mas o Flamengo, normalmente se está focado porque o elenco do Flamengo é excelente, vai ganhar mais jogos, normalmente com os adversários, mas não pode dar 20 minutos. Ni quando começamos o jogo, ni quando estamos no minuto 30. Temos que estar focados sempre. Se queremos ganhar títulos, sempre. Porque só sofrer um gol no mata-mata está fora. O Brasileirão também, porque ao final se empata com 2 ou 3 times. O primeiro é quantos jogos você ganhou, o número de goles, o que marcaram, todo isso, não? Por isso temos que estar focados. E se queremos melhorar como time, temos que estar focados em todo. E por isso estava muito irritado, porque quando você já o fala durante 2 dias, durante o intervalo,
o fala novamente, vuelve a acontecer, claro. Por eso, porque sé que son unos jogadores excelentes, que ninguém quiere errar, mas somos humanos. Muitas vezes erramos todos. O técnico também erra. O técnico também erra mais que os jogadores. Mas o que aconteceu nos últimos 3 jogos não podemos repetir isso. Porque se erramos novamente, não vamos a ganhar títulos. Wesley Ramon, Sonora FM. O último gol de Michael aconteceu no jogo contra o Fluminense em julho. Você acha que esse gol do Michael veio num bom momento para melhorar o astral do jogador? Claro que sí, porque todo mundo precisa eso. Quando os atacantes marcan goles. O Michel, para mí, jogou muito bem no último jogo contra o Júnior. Muitas vezes os técnicos não somos justos com os jogadores porque não podem jogar todos. Você pensa que outro jogador, depende do jogo, pode jogar melhor que outro porque quer jogar de um jeito ou de outro jeito. Mas último mês estamos felizes com o Michael porque acho que melhorou muito, jogou muito bem no último jogo contra o Júnior. E quando um atacante marca um gol, para ele é muito importante para a confiança, não? Para nós, porque vamos a precisar de todos. Ao final você vai precisar de todos. Alguns 15 minutos, outros 20, outros vão jogar 90 um jogo. Mas é muito importante os atacantes, os extremos, centroavantes, todo que puedan marcar goles para a confiança. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Pela 10ª partida, o Flamengo se encontra em 3 competições. Você já disse que não tem tempo para treinar a equipe por conta da maratona de jogos. Como manter o alto nível dos atletas, não só na parte física, mas também na concentração, com tantos confrontos importantes e decisões pela frente? Bueno, para que estén todos focados, se sentan importantes no time, por isso trocamos jogadores, não? Porque sempre eu acho isso, é o que eu acho. Se você tem 25 jogadores, mas só jogam 14, você não tem 25, tem 14. Tem 14, porque os outros, quando jogam, não têm ritmo, não têm nível, não têm confiança. Para mim, para que todos estén focados, temos que estar muito mais focados, que falamos. Quando você tem uma dúvida, por exemplo, o Isla sempre quer jogar, não? Mas eu sabia, tinha informações do departamento médico que estava muito cansado e tinha risco, não? Se jogava todo. Jogou Mateus, jogou bem. Para mim isto é importante porque o grupo somos todos, não somos 14 ou 15, não? Para mim agora, com a pandemia e com esses jogos em 7 meses, não em 10, é importante isso. Isso é o primeiro. E depois, acho que para o elenco é muito melhor que agora troquem jogadores para que os que estão jogando todo descansem. Nós temos a minutagem de todos, cada dia temos o esforço de todos, quantas carreiras de intensidade, quantos quilômetros, temos informação e por isso trocamos, mas acho que é importante para o elenco que sabem que, por exemplo, o Tuller não jogou outro jogo, hoje jogou bem. Isso é, não? Que não estén relaxados, porque se eles me mostram no treinamento que estão jogando bem, me mostram que querem jogar e que podem jogar, jogam. Última pergunta da coletiva, Edson Marques, Rádio Esporte Metropolitano. O trabalho do técnico Jorge Jesus começou a ter modelo tático notado a partir da metade do 2º mês. Tendo em mente o seu tempo no clube, qual Flamengo será apresentado na sequência da temporada? O dos jogos contra Bragantino e São Paulo ou desses 2 últimos jogos pela Copa do Brasil e do clássico contra o Corinthians, principalmente? Primeiro, deixe-me falar uma coisa que queria falar faz muito tempo. Estou gravando, por isso que eu não estou falando. O trabalho de Jorge foi excelente Bota no aqui, canal. excelente, ganhou títulos, excelente. Mas o Domi não está aqui para competir com o Jorge, nem o próximo treinador, nem o Jorge estava para competir com o Zico, não? Acho que tem que respeitar muito e agradecer muito ao Jorge o trabalho que fez aqui, maravilhoso, mas eu estou competindo contra o adversário, não contra o Jorge. Não podem comparar o que aconteceu ano passado por 2 coisas. O primeiro, quando vocês jogam aqui com a torcida, normalmente ganham 8, 10 pontos mais cada ano. O segundo, o que jogaram em 10... quando me falam, não, jogamos o mesmo, não é verdade. O que jogaram em 10 meses, vamos a jogar com 7. Aproveito isso porque parece que estou competindo contra o Jorge. Não. O Dome está aqui porque o Jorge decidiu
legalmente e naturalmente trabalhar em outro país. Por isso o Dome está aqui. Mas, por isso, quando me falam, eu não tenho nenhum problema quando me falam do Jorge, né? Nenhum problema, porque quando um técnico ganha todo aqui, tem que agradecer. Normalmente eu não assisti a todos os jogos, mas quando você ganha, normalmente é porque joga bem. Normalmente, não assisti a todos os jogos. Mas eu não vou a competir com o Jorge. Se vocês estão sempre comparando com o Jorge, Só vai saber amanhã. o próximo sexta, técnico depois do quem Dome ganhou. vão comparar também. Acho que É que demora para contar isso, né? os Não votos. tem sentido. O que aconteceu com o Dome, mira, é muito fácil. Quando chegamos aqui, o time parou 21 dias. De 21 dias, só uns 7 dias. Quando chegamos aqui, mas não uma sequência de 7. Eu tenho que dizer assim, porque a gente não sabe. Treinaram 3, folga, 3 mais, folga. Eu chego ao Dome, com a comissão técnica, e tem 2 treinamentos, e tem 5 jogos em 15 dias. Não é o mesmo. Não fizemos na pré-temporada. É uma desculpa, não. É a raridade. Essa é a verdade. Na pré-temporada, que é muito importante por qualquer técnico. Não tivemos na pré-temporada. Jogamos 5 jogos em 15 dias. Claro, se vocês querem seguir falando disso, não tem problema. Não tem problema, mas não é o mesmo. E tem que saber isso, O Dome está trabalhando aqui porque o Jorge, legalmente decidiu sair e trabalhar em outro país. E assim, aqui se acabou. Contrataram a Dome, podiam contratar a outro técnico. Mas acho que sempre vamos a perder agora as comparações com o Jorge. Primeiro porque ganhou todo, fiz um trabalho maravilhoso, mas isto tem que continuar. Trabalhamos aqui, aceitei o trabalho em Flamengo porque queria ganhar novamente títulos, porque tem um elenco muito bom, porque assisti muitos jogos, os últimos 10 jogos, e achei que podia ajudar o time, não? Porque um técnico sempre tem que ajudar o time. Não ganha o técnico, nunca ganha o técnico. Se vocês pensam que o técnico se equivocam, ganham os jogadores. Sempre falo que o futebol é dos jogadores, não dos técnicos. Se equivocam vocês. O futebol é dos atletas. Mas estou contente de trabalhar aqui, muito feliz de trabalhar aqui. Mas se sempre me estão falando do Jorge, tenho que aceitar. Mas não é o mesmo. O que aconteceu quando o Dome chega aqui, na pré-temporada, não treinamos, 5 jogos, 15 dias, tudo isso, não podemos, em 2 meses, em 3 meses. O que temos que fazer é trabalhar duro, tentar melhorar agora mesmo defensivamente, as radas individuais, estar focados todo o tempo, melhorar, jogar melhor também com a bola, ganhar mais jogos, que a torcida esteja feliz com o jogo do Flamengo. Estamos em 3 competições agora mesmo, vamos tentar ganhar a próxima competição de Copa, o próximo jogo. Agora, com o Atlético Mineiro, vamos jogo a jogo, porque agora é uma loucura todo. Nós viajamos à Argentina, temos depois de 2 dias jogo novamente aqui. Bueno, agora isso não aqui em Brasil, em todo o mundo, isso é o que acontece. E depois, para mim, eu não vivi em direto, mas todo mundo me falou, eu assisti os jogos em televisão. Para nós é muito importante a torcida, muito importante, porque todo mundo sabe que Maracanã, lotado, tem a possibilidade de ganhar o 95% dos jogos. Por quê? Porque o ambiente daqui é maravilhoso, a torcida é maravilhosa, e quando o adversário joga com nossa torcida, não tem nenhuma dúvida que é muito complicado de ganhar o jogo aqui em Maracanã. Obrigada, Dome. Boa noite para você. Parabéns novamente pela